Bom dia, pessoal. Bom, antes da gente começar, eu queria apresentar a Lê. Eu e a Lê, a gente se conheceu num curso e a gente se descobriu com ideias muito parecidas, com preocupações muito parecidas em relação à infância. E aí, esse mês, me pediram para fazer um curso sobre rotina de brincadeira, né? Estamos em época de férias, acho que é uma grande preocupação de todas as mães. E aí, para mim, pareceu óbvio trazer a Lei para conversar, porque é justamente o que ela fala, né? Ela tem até mais bagagem do que eu para falar. E também ampliar o debate sobre o que é brincadeira. Porque apesar de eu e a Lei a gente pensar muito parecido, né? A gente não pensa igual. Então, a ideia foi a gente fazer um bate-bola e trazer para vocês ampliar, enfim, a discussão. Quer se apresentar, Lê? Obrigada, Carol, pelo convite. É sempre um prazer a gente trocar, né? Que legal que a gente vai abrir essa discussão para outras pessoas também, levar isso para outras pessoas. Eu sou a Lê Palazin, sou mãe do Pedro, que agora está com 8 anos. Sou fisioterapeuta de formação, trabalhava com neuropediatria, então o brincar já existia aí, de certa forma, na minha bagagem. Mas depois do Pedro que eu fui mergulhar mais nesse mundo e desde então venho aprendendo e repensando muitas questões sobre o brincar, né? Como a Carol falou, o que é brincar hoje em dia é muito amplo, muito se fala sobre o brincar, mas existem vertentes muito diferentes, então acho muito bacana trazer essa discussão, e especialmente esse brincar na rotina, o brincar no dia a dia, que é uma dificuldade de tantas mães, né? O brincar, inclusive, virou uma coisa assim, uma tarefa que você tem que cumprir no dia a dia, né? Então, e isso é contrário ao que seria já o brincar, né, da sua essência. Então, a gente trazer isso, eu acho que é possível, sim. Eu faço isso com meu filho há 8 anos, e eu acho que essa discussão é super pertinente para ressignificar esse brincar e essa conexão através do brincar, que eu acho que é uma das maiores potenciais que a gente tem quando a gente está com os nossos filhos. Uhum. Lê, vamos começar então por essa ideia de brincar como tarefa, né? Eu acho que a gente precisa um pouco pensar o que é brincar, a quem compete brincar, que é uma discussão que a gente já teve fora, mas a gente precisa trazer para público, né? Quem brinca? É só coisa de criança? Eu não vejo, né? Hoje todo mundo fala, né? Brincar é a linguagem da criança, é como ela se expressa no mundo. E foi a partir dessa bagagem que eu cheguei também, né? Inclusive, a minha forma de pensar o brincar com meu filho no começo era algo voltado para ele, né? Pensando na nossa conexão, mas com muito mais benefício para ele. E nessa caminhada, né, de inclusive muitos estudos, eu encontrei o Stuart Brown, que ele é um psiquiatra, ele é um dos maiores estudiosos do brincar, e ele fala que, na verdade, o brincar está ligado à nossa natureza, e não só à natureza dos homens, mas de todos os animais. Isso, inclusive, é importante para a sobrevivência de uma espécie, né? Porque, através do brincar, a gente exercita algumas habilidades, né? Então, a gente tem essa necessidade. Então, eu não vejo mais o brincar como algo que eu faço para o meu filho ou que é importante no dia a dia para o meu filho. Ele tem, sim, um espaço, hoje em dia ele tem um espaço na nossa vida, o nosso brincar junto, um momento de conexão, porque quando a gente está mergulhado na brincadeira, a gente está muito mais inteira, né? Sem todas aquelas amarras que a gente tem. Então, você se mostra, você se experimenta. Quando você faz isso junto com o filho, vocês constroem essa relação desse lugar de mais vulnerabilidade, mais autenticidade. Então, existe esse espaço, mas eu entendo, sim, que o brincar hoje, né, que no mundo dos adultos muitas vezes se chama de lazer, né? É que as pessoas desvirtuaram isso um pouco, mas tem um espaço na minha vida de eu me reconectar comigo mesma, eu recarregar minhas energias. Então, o brincar, eu vejo que não é uma coisa só para as crianças, não é só importante para as crianças, mas para todo mundo.
E está muito ligado, né, à outra pergunta, o que é brincar? Eu vejo muito mais como um modo de funcionar do que uma atividade, né? E as pessoas geralmente pensam muito em atividade. Então, eu vou brincar com meu filho, o que nós vamos fazer hoje, né? Eu também já passei muito por isso, né? Inclusive, por estar na internet justamente para ajudar outras mães, na hora que a gente vai compartilhar, tinha vários dias que eu falava assim, meu Deus, mas eu brinquei de cosquinha com meu filho hoje de novo, né? Com aquela coisa que parece que tem que ser produtivo, tem que ser... E o brincar é... Oi? Tem que ser necessariamente diferente para ser criativo. Exato, tem que ser alguma coisa diferente, você tem que ter aquela variedade, né? E na verdade, não, é uma forma de você funcionar, de você enxergar o mundo. Brincar, eu vejo dessa forma. Um olhar curioso, um olhar observador, essa entrega, né? Então, brincar, eu vejo que algo que a gente... mais até como você se sente, né? Do que algo que você definitivamente faz. Você pode sentar com seu filho, brincar de carrinho, você pode fazer atividade, pode fazer uma pintura e ainda assim não está brincando de fato, né? Então, essa é um pouco a visão que eu tenho hoje. Eu tenho um posicionamento bem polêmico em relação ao brincar. E que eu falo que não existe brincar sozinho. Me explico, né? Para mim, o brincar é uma atividade necessariamente social. E quando a gente olha, né, externamente uma criança que está entretida consigo mesmo, a gente acha que ela está sozinha, né? E do jeito que eu enxergo, né, não, ela tem junto dela uma coisa que nós estamos, como sociedade, matando, que é a imaginação. Né? A criança, quando ela está entretida sozinha, né? Ou a gente vê aquele corpo sozinho com brinquedos, a gente esquece que existe um mundo interno enorme. Né? E o que mata a imaginação é tudo que está pronto. Né? Eu não preciso, porque imaginação é imagem em ação. Colocar imagens em ação, imagens internas. Se eu não tenho mais o esforço, né, de colocar as minhas imagens internas em ação, eu recebo tudo do mundo. Estou falando de eletrônicos também, mas não só, né? Tudo vem pronto. Então, eu tenho um lindo carrinho que aperta o botão e ele gira, né? Eu tenho uma boneca que fala, né? Aí, como eu não consigo ter tudo, porque tudo é uma criança, eu tenho uma outra que faz xixi e cocô. Aí eu tenho uma outra, e tudo vem do mundo pronto, não tem nada interno, né? Aí eu tenho aquele clássico pedido de mães exaustas, meu filho não brinca sozinho, o que eu faço? Né? E aí elas dão atividades prontas para entreter, e aí esse ciclo aumenta, né? Porque até a forma que você está falando do brincar vir pronto, até a forma como a qual a gente se relaciona com os nossos filhos na hora de brincar, também vai influenciar na hora dele brincar sozinho, com a sua imaginação. Porque se também a gente sempre chega com o banco de atividades, com o cronograma de brincadeiras que você viu lá, né? Olha, hoje então é dia da massinha, hoje é dia da não sei o quê. A criança também não tem, ela não aprende também a se ouvir, né? Então, até a forma da gente brincar com os nossos filhos interfere sim também na capacidade deles de depois colocar a imagem em ação, né? Adorei uma coisa que você colocou, porque quando alguém me pede rotina de brincadeira, exatamente o que estão me pedindo é um quadro de tarefas. E eu tenho uma definição que o que é brincadeira, o que é atividade lúdica, né? Então, hoje, porque vamos ensinar inglês para criança brincando. Não, isso é atividade lúdica,
né? E qual que é a diferença principal para mim? Na atividade lúdica, a criança não é o diretor do próprio espetáculo. Tem um adulto com uma intenção, por exemplo, ensinar inglês, que direciona o processo. Na brincadeira, eu posso fazer exatamente a mesma coisa, não é o que eu faço, mas é quem está conduzindo a brincadeira. Um exemplo clássico é brincar de professor, brincar de escolinha. Todas nós brincamos, mas isso vinha da gente e a gente ensinava o irmão mais novo a falar português, a escrever português, que a gente estava aprendendo, o outro era mais novo, ou a gente estava ensinando como que fazia um desenho. Era algo que espontaneamente vinha de um grupo de crianças, né? Como fica essa relação do brincar entre um adulto e uma criança que não caia no lugar da atividade dirigida? Então, é o que muitas vezes acontece, né? Muitas mães acabam se tornando, por se preocuparem com o desenvolvimento dos seus filhos, né? Então, assim, eu acho super necessário, inclusive, a gente ter esse lugar. Então, toda vez que eu escolhi brinquedos, livros, experiências para o meu filho, de certa forma, eu também estava pensando, olha, que ambientes, que possibilidades que existem. Então, isso é uma coisa, a gente se preocupar com o desenvolvimento. Outra coisa, que é algo muito frequente, na hora da brincadeira, tá a mãe e o filho. Então, a mãe numa situação, inclusive, de observação e não de interação, né? Então, comprou um jogo, eu estou jogando, eu falo muito também sobre jogos de tabuleiro, né? Como uma forma de conexão. Eu vejo que muitas mães se preocupam, eu comprei esse para ensinar a lógica, esse. Quando você está mais preocupado com o que a criança vai aprender do que com a interação, é muito difícil você brincar, porque você se coloca numa posição de professor, de certa forma, né? É a criança que precisa aprender, não é você que vai experimentar. Você já sabe, né? E isso acaba acontecendo sem até as pessoas perceberem, sem se darem conta ou terem essa intenção consciente, né? Então, eu acho que para você realmente conseguir brincar, se permitir experimentar, se permitir olhar. E nesse ponto, as crianças, elas são fantásticas em nos conduzir nesse processo, porque a gente já tem tudo pronto na nossa cabeça. Então, se eu pego uma garrafa assim, eu olho esse objeto, eu falo, é uma garrafa de água, eu conheço. A criança vai olhar, por mais que ela... E aí vai depender da bagagem que ela tem e quanto ela tem exercitado isso, ela vai olhar a mesma garrafa, e por mais que ela saiba que é uma garrafa de água, ela olha, mamãe, é um patinho, olha, Então, assim, a criança, ela consegue... Então, se a gente, muitas vezes, embarca nesse olhar, né? Olhar da forma que ela está olhando, por isso que eu falo muito até do sentar no chão, mas com essa questão da gente nivelar o olhar, a forma da criança enxergar, né? Então, é um dos cuidados que a gente tem que tomar, para não ficar nessa posição de professor, de quem está ensinando, mas de experimentar, né? E aí, voltando na história das brincadeiras prontas, o que acontece muitas vezes? Hoje nós vamos construir um carrinho de sucata. Muito legal, a experiência é muito bacana. Mas o que acontece? A mãe vai lá, ela prepara o ambiente, ela vai atrás de sucata, isso gera expectativas. Só que, às vezes, quando você está brincando com a criança, na hora, ou ela estava prestando atenção em outra coisa, que poderia ser um elemento de interação muito melhor. Então, está passando né, a brincadeira no mundo científico aqui, está passando um elefante rosa. Não, a gente tem que olhar para o que a gente tinha visto, né? E aí, outra coisa, às vezes a criança muda, não é um carrinho no meio do caminho, ela vai pegar as coisas e não vai construir nada. E aí é onde quebra, porque as mães têm a expectativa, tem que cumprir a tarefa, porque
a gente vive nesse mundo de produtividade, né? E aí isso gera esse conflito. Então, a gente precisa parar para observar o que está acontecendo. Você até pode vir com a proposta, porque você viu, mas está aberto para entender o que está acontecendo, observar e mergulhar junto. Por que não experimentar? Ah, mas e se a gente só jogar as peças para cima? E aí, vamos tentar? Vamos experimentar? Né? Então, eu acho que esse lugar essa diferença entre estar numa posição de professor e brincar junto, né? Vai muito dessa abertura, esse se permitir experimentar alguma coisa diferente. Acho que entra muito por aí também. Assim, é uma coisa que a gente já conversou no privado, né? Mas que me volta agora com você falando, o quanto este lugar de brincar do adulto implica necessariamente nós adultos aceitarmos ser vulnerável, né? Porque a brincadeira em si, ela não tem um fim ou um propósito. Ela é a atividade em si, né? Isso pressupõe não ter controle. E é muito difícil para a gente sair desse lugar do controle, né? E aí vai para tudo, né? E aí, que é um problema quando se fala em uma rotina de brincadeira. Porque tem no imaginário das pessoas rotina como uma planilha de Excel, né? Então, assim, quando as pessoas me procuram, né? Exceto aquelas que já estão me acompanhando há muito tempo, já sabem que eu penso diferente, o que elas estão no imaginário, na expectativa, é que eu vá dar uma planilhinha de Excel, ou que a gente vai montar um planner de brincadeira. Estou falando brincadeira porque tem várias coisas, né? E, na verdade, para mim, criar uma rotina de brincadeira é ter respiros ao longo do dia que permitam essa conexão com a criança, né? Não é exatamente criar espaço pro tempo e não rechear esse tempo com algo, né? Sim, a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar da casa, precisamos dos estudos, mas assim, em que momento a minha agenda está vazia, né? Exato. Então, assim, tem uma coisa que as pessoas falam, né? Que você pode brincar em qualquer momento do dia com seu filho, você vai encaixar no meio da rotina, na hora de ir para o banho. O exemplo clássico na hora que tem que ir para o banho, você vai de passo de não sei o quê ou de não sei o que lá. Eu acho sim que a brincadeira, quanto mais a gente conseguir permear esse modo de funcionar no nosso dia a dia, com certeza é melhor para todo mundo, fica mais leve. Mas, na lógica que a gente vive, se a gente realmente não cria um espaço para brincar, e aí eu colocar o brincar na agenda, de fato, por vários motivos. Porque, primeiro, se a gente não abre espaço, aquilo não existe, e nem mentalmente existe, porque enquanto a gente está... Eu já cheguei, né, a tentar brincar com o Pedro, eu sempre trabalhei em casa, brincar um pouco, trabalhar um pouco, então aquela coisa meio misturada de dar atenção que não é atenção e gera ansiedade, então você não consegue, não está disponível mentalmente, emocionalmente para brincar. A partir do momento que eu comecei a definir horários, e inclusive o Pedro saber desses horários, eu já até vou chegar nisso, que são para eu brincar, assim, eu me disponibilizei mentalmente para a gente fazer qualquer coisa naquele horário, né? Inclusive, comecei a colocar, porque às vezes a gente não tem um botão liga e desliga, né? Agora eu vou brincar, agora eu não vou brincar. Então, rituais. Então, para mim, música é uma das coisas que me conecta com... Então, toda vez, o nosso momento de brincar, eu colocava uma música que era para eu dar aquela mudança, né? Mas o brincar, ele passou a ter um horário e é muito interessante, porque a gente, como eu falei, o Pedro era um combinado, sempre foram combinados com o Pedro, né? Eu olhava para a nossa rotina, olhava para uma série de questões e ele sabia esse horário. Inclusive,
E ele passou a contar com esse horário no seguinte, para se organizar, inclusive, para as próprias coisas. Então, a gente tem 2 horários que eu chamo que seriam mais interessantes de falar. Um é o nosso horário do brincar junto, e um horário que eu chamei de cada macaco no seu galho. Né? Foi o nome que eu dei, porque eu falava assim, não, agora é hora de você brincar sozinho. Parecia uma coisa assim, nossa, você vai brincar sozinho, né? Não, agora é cada macaco no seu galho. E logo que começou a pandemia, né, que a gente virou todo mundo de ponta cabeça, eu ainda não sabia direito como é que iam ser as questões, a escola estava se adaptando, mas toda manhã o Pedro vinha para mim, mamãe, vamos fazer a nossa organização do dia? E a partir do momento que ele sabia exatamente quando era o nosso horário de brincar, eu via que ele ficava muito mais tranquilo para saber, para fazer as coisas dele, fosse olhar para o teto, fosse pegar um livro, fosse qualquer outra coisa, né? Então, realmente, assim, aqui a gente tem um horário todo dia juntos, né? Inclusive no meu trabalho, tem muita gente que acha que eu brinco o dia inteiro com meu filho, não é verdade, né? Eu falo do brincar junto, não porque eu não acho que, mas não porque eu não acho importante a criança ter os momentos sozinha, né? Que é com a imaginação, experimentando do jeito dela, enfim. Mas a gente tem um horário, às vezes um de manhã, um à tarde, a gente combina, mas ter esse espaço me ajuda muito a estar presente naquele momento de verdade para o que for acontecer, né? Às vezes, inclusive, a gente demora mais para encontrar alguma coisa que os dois queiram, que é outra coisa que eu falo muito, né? A gente também tem que ter prazer naquele momento. Então, a partir do momento que eu descobri que o brincar não era só para o Pedro, então a gente tenta encontrar um ponto em comum. Mas tem aquele horário, eu coloco um despertador, faltando 10 minutos e depois faltando, né? Porque é a minha forma de me libertar também das atividades que eu tenho para fazer depois, né? Porque a gente tem coisa para fazer, tem trabalho, tem coisa da casa, enfim. Então, não é que assim, eu posso perder a noção do tempo, né? Quando a gente brinca de verdade, a gente perde a noção do tempo. Então, eu coloco o despertador longe e aí a gente tem um espaço que é para isso, juntos. Às vezes a gente lê um livro, às vezes a gente fica em silêncio, né? Às vezes a gente não está fazendo uma atividade juntos, às vezes a gente fica de chameguinho, né? Então, é esse espaço de permissão, de troca, como você falou, de tempo, né? Mais do que uma atividade em si. Se eu estiver falando muita coisa, você não dá para... Eu acho que é super rico, assim. Uma outra coisa que a gente também falou, gente, a gente faz várias conversas paralelas, eu estou trazendo ela para a cena para que, né, poder partilhar. Outra coisa que a gente falou, como estar com a cabeça para brincar quando nós, mulheres, temos a sobrecarga mental de dar conta de tudo, de saber que horas tem que tomar remédio, que tem que preparar a lancheira para a escola, que tem louça para lavar, que tem trabalho para fazer. Como a gente pode pensar a questão do brincar dentro de um recorte de gênero? Porque uma queixa que eu recebo muito, né? Eu tenho 2 queixas. Ou é aquele pai que nem brincar brinca, né? Aí é o caso mais, assim, além disso. Ou aquela mãe que é a chata, que nunca tá afim de brincar e o pai é o legalzão, né? E eu vejo que um grande problema é que a gente está com a cabeça tão sobrecarregada que não existe espaço interno para brincar. Como que a gente pode caminhar para achar esse espaço interno? Eu acho que o primeiro passo é a gente entender da onde vem essa... que em mim muitas vezes grita, né? Eu brinco com... Atualmente, meu horário de brincar com o Pedro é logo depois do almoço. É um horário que eu sempre tive muito sono, então, do ponto de vista de produtividade, para trabalhar sempre foi um lixo. E eu encaixei isso porque, para mim, brincar, ele eleva a minha energia, então... Mas eu brinco no meio do dia. E muitas vezes grita na minha cabeça, né? Como que você está brincando no meio do dia, sendo que é o horário de todo mundo trabalhar? Porque como que você está brincando se você tem um monte de coisa para fazer? Né? Isso porque eu sou dona do meu próprio negócio, eu posso trabalhar a hora que eu quiser, se eu quiser trabalhar de madrugada, mas isso grita.
Então, assim, primeira coisa, eu acho que é a gente entender tudo que a gente vem de bagagem. Primeiro as obrigações, depois a brincadeira. A gente cresceu ouvindo isso, né? Acho que essa é uma das principais. Né? Oi? Primeira obrigação, depois a diversão. Sempre, sempre. A gente cresceu ouvindo isso. Então, como que você se entende no espaço de que você está se divertindo, sendo que você deveria? Só que já está mais do que comprovado que, inclusive, você ter pausas no meio do dia, né? Então, grandes empresas, Google, tal, tem espaços de brincar, né? Espaço para justamente dessas pausas para você, porque isso potencializa toda a criatividade, enfim, tem uma série de coisas. Posso te interromper nesse Claro. ponto? Só que a criatividade, ela é muito bem-vinda no trabalho corporativo, mas não tem tanto espaço de criatividade no dia a dia doméstico. Né? Assim, menos, com certeza. Tem um peso aqui da questão assim, não existe muitas alternativas novas de lavar louça, né? Eu concordo, mas se a gente pensar, eu acho que assim, não é visto, né? Não é valorizado, mas talvez, se a gente pensar no conceito do Murilo Gun, né? Que criatividade é importante para a gente resolver problemas do nosso dia a dia, então, se aconteceu, sei lá, minha mãe ficou doente, eu tenho que dar conta de não sei o quê, bem ou mal, essa visão de como reencaixar, se você reordenar o seu dia, de certa forma a gente poderia encarar como um processo criativo. Talvez não a atividade em si de lavar louça, embora você possa, se você estiver atento, você pode ver que talvez se você inverter onde está o escorredor isso pode gerar resultados diferentes, não sei, estou viajando aqui, tá? Mas eu acho que existe, sim, essa criatividade de um ponto de vista até mais prático no nosso dia a dia. Mas realmente não tem espaço, não é visto, a gente não é cobrado por isso, diferente de um ambiente corporativo, né? Não é valorizado, né? Não é valorizado, exato. No trabalho doméstico, né? O que a gente quer é tarefa cumprida, Capitão Nascimento, né? Tarefa cumprida, né? No ambiente corporativo, as empresas já entenderam que não dá, né? A gente vai conseguir sempre os mesmos resultados se a gente faz sempre do mesmo jeito. Eu passo a ter, não é uma unanimidade, né? Porque tem muita empresa com um pensamento bem retrógrado, né? Mas muitas empresas, principalmente as grandes de TI e tal, pensando, não, a gente precisa de criatividade. E nessa lógica, a gente precisa de criatividade, a gente volta no problema lá do começo da nossa conversa. Porque a criatividade, sendo uma qualidade almejada no mercado de trabalho, ela passa a entrar na lista de tarefas para preparar o futuro trabalhador, né? Então, mães se deem ao trabalho de pensar uma rotina de brincadeiras, ao contrário de tudo que a gente está dizendo aqui, né? Então, vamos pôr a massinha, amanhã a pintura com o dedo no guache, depois vamos fazer montagem de Lego, sabe? Então, entra nessa outra lógica produtivista de novo, né? Com certeza. E aí é justamente, né, só fechando isso para voltar na outra pergunta, só que é justamente a liberdade que vai desenvolver muito mais o potencial criativo do que a atividade em si, né? Que é aquilo que a gente estava falando, que não é você montar Lego que vai fazer você ser criativo, né? É você ter essa liberdade de experimentar, né? Mas aí você perguntando, né? Como é que faz para caminhar quando tem muita coisa na cabeça? Então, assim, a primeira coisa eu acho que é entender que a gente ter consciência desses programas que a gente nasceu, cresceu, né? Até o ambiente atual que a gente está inserido na cultura, né, da produtividade, então a gente não experimenta mais, tem tudo passo a passo certinho para você seguir, a gente quer o caminho mais rápido para tudo, nem experimentar mais caminho diferente, a gente experimenta, que a gente põe no Waze para chegar a tudo. Então, assim,
eu acho que ter essa consciência de quais camadas aí estão na sua cabeça que te dificultam acessar essa sua essência brincante, que seria da nossa natureza, eu acho que já é um passo. A outra coisa, eu vejo que é você também entender o porquê que você quer brincar com seu filho, o que você está construindo, né? Porque acho que a partir do momento que você tem, então, todos os cursos, todas as mães que eu acompanho, eu sempre começo com essa pergunta, né? Como que você quer que seu filho lembre da infância? Onde que você estava nesse momento? E aí não é necessariamente brincando do quê, mas assim, eu quero que meu filho, a gente tenha um vínculo mais forte, que a gente se divirta juntos. Então, ter essa visualização e, inclusive, entender que no dia a dia a qualidade da sua relação com seu filho ela vai ser muito mais leve e fluida. Se você dedicar para essas coisas, né? Porque existe uma falsa... Eu já ouvi, você está querendo que as pessoas brinquem junto com os filhos, mas ninguém tem tempo, ninguém tem espaço para fazer isso. Então, mas o tempo que você perde brigando com seu filho, porque você, inclusive, não entendeu a necessidade dele, porque você não estava lá atenta, o tempo que você perde em outras coisas, no final você está dedicando um tempo para a relação de alguma forma. A diferença é como que você vai construir isso, se é do ponto de vista positivo ou respondendo aos problemas. Então, esse é outro ponto, ter claro o que você quer construir, né? E esse desligar, eu acho que ele vai muito disso. A partir do momento que você tem um espaço no seu dia para se dedicar a isso e você conseguir realmente encontrar o que te faz entrar naquele momento, né? Então, ao invés de fazer uma atividade... Porque a gente também não consegue desligar se não é uma coisa que conecta com a gente. Então, tem muita mãe que fala assim, mas meu filho fala para eu ir lá fazer carrinho, fazer vrum-vrum, ou mãe de menino, geralmente, eu também nunca gostei. No começo eu tinha muito preconceito, fazer lutinha de heróis, ele quer que eu fique lá, eu odeio fazer isso, mas a brincadeira é dele, então aquela visão também do brincar, de que a brincadeira é para ele. Não, então do que você gosta? Então, eu lembro que eu assistia He-Man na infância. Põe a música do He-Man, será que isso te ajuda a experimentar? Ou então, você gosta de construir coisas. Eu vou construir uma base para os seus heróis. Então, é uma forma de você brincar com o filho, mas trazendo um elemento que você gosta. Então, eu acho que isso também ajuda. Quando a gente entende como acessar esse lugar de mais brincante, isso também ajuda a gente a desligar, né? Um pouco desse mundo, desse barulho todo, e mergulhar de fato na brincadeira, né? Uhum. Vou puxar uma polêmica. Como não trazer tudo isso como mais uma opressão? Muita gente hoje se sente pressionada, muita mãe, tá? Não estou falando de pai, não. Porque, assim, os pais que me desculpem, mas eles não chegam até mim, então eu não consigo falar com vocês mais abertamente, mas as mulheres que chegam até mim sentem ainda mais uma opressão, né? Da mãe margarina, né? E que vem com um leque que vai desde a educação respeitosa, né? Que é necessária, o brincar que é necessário, a redução de telas que é necessário, mas é uma carga muito pesada, né? A gente vem de um sistema opressivo, né? Uhum. Sistema que vem em cadeia. E que eu entendo que a criança é o elo mais frágil, sobra sempre para ela. Mas antes dela tem uma mãe exausta, tem uma mãe cansada, né? Que além de toda essa carga mental, agora se cobra mais um item. Como a gente tira esse peso? É trazendo ela para a brincadeira que a alimente ou tem algo além? Assim, eu acho que começa assim com essa
um peso que muitas mães falaram que saiu da cabeça delas quando elas entenderam isso foi essa questão de que a brincadeira era para o filho e não para elas. Então, a partir do momento, então várias falaram isso para mim, né? A partir do momento que eu entendi que eu também preciso me divertir na brincadeira, e aí eu não estou nem falando de, não, que ela não possa experimentar coisas que ela não gosta, ou que o filho propôs só porque ela não gosta. Isso pode ter um espaço diferente, mas eu estou falando no dia a dia, né? É como se fosse um respiro para elas também, entende? Então, eu vejo, sim, existe essa pressão, né? Tanto é que é muito comum a fala hoje, né? Eu odeio brincar, eu não gosto de brincar. Melhor brincar com o pai, com o tio, com o vô, mas eu não acho que eu não sei brincar, não sou para isso. Eu acho que uma parte dessa pressão, inclusive, vem desse monte de brincadeira que todo mundo divulga e que faz a cronograma e que acha. Então, assim, existe o peso da sobrecarga. Tenho muitas coisas para fazer, tenho muitas coisas para dar conta, mas existem outros pesos que vieram em cima disso, que não é que eu preciso sentar com meu filho para fazer alguma coisa, eu tenho que ser uma mãe com milhares de habilidades para fazer todo o cronograma lá. Então, as pessoas que divulgam o e-book de brincadeira para dar ideias, a intenção é ótima. Na pandemia a gente sentiu isso, assim, né? Choveu de e-book de brincadeira. Só que é isso, você fala assim, gente, então eu tenho que fazer alguma coisa mirabolante com meu filho. Então, por isso que eu falo que o peso tem que tirar outros pesos, além da sobrecarga, que são relacionados ao próprio brincar, à própria visão que as pessoas têm do brincar hoje. Então, de que você não precisa fazer uma atividade com seu filho que para mostrar, postar, né? Assim, que pode ser uma coisa. Então, brincar é simples. Que você não tem que ficar variando 500 milhões de coisas e fazerem coisas mirabolantes. Que brincar é para você também. Então, eu entendo sim como um respiro. Você se permitir respirar, né? E aí você começa, inclusive, a ganhar mais confiança de que você sabe brincar, de que aquilo também é para você, porque a gente cria imagens na nossa cabeça do que é ser uma pessoa brincante. Eu tinha aqui em casa, eu tenho aqui em casa até hoje, mas isso já pesou muito. O meu marido, ele foi monitor de hotel por 10 anos. As crianças amam, ele sempre fez brincadeiras fantásticas com o Pedro, mirabolantes, não sei o quê. O meu jeito de brincar sempre foi muito diferente. Até eu aceitar isso, que o Lucas ele vai mostrar coisas diferentes para o Pedro de um jeito diferente do que eu, e tá tudo bem, não é assim, meu filho gosta mais de mim ou de menos porque a brincadeira é assim ou assado. Foi um processo, porque então eu passei pelo momento de eu achava que eu não sabia brincar, né? Então, eu acho que assim tem a sobrecarga, mas tem muitas coisas relacionadas ao brincar, ele virou um peso. Não por estar no dia a dia, mas todas essas ideias que vêm na minha cabeça, na cabeça das mães, de modo geral. Mas eu não fiz, porque é muito frequente assim, eu já vi a mãe do amiguinho que fez uma caixa de papelão fantástica, mas eu não gosto disso, então não faz. Ela não brinca melhor do que... O que importa é a conexão, entende? Então, eu acho que muito da sobrecarga também vem disso, né? Então, a partir do momento que a gente começa a limpar todas essas coisas, e primeiro, eu acho que o primeiro passo para limpar qualquer coisa é trazer ele para a consciência, né? Né? Qualquer processo terapêutico, acho que passa até por isso. Isso já ajuda muito, já tira muito peso. E tentar pensar mesmo como uma forma de você funcionar mais do que a atividade. Eu acho que isso também tira desse peso, porque você começa a valorizar outros momentos, porque assim, brincar junto pode ser você ler um livro. Então, nossa, mas eu passo o dia inteiro fora de casa. Bom, como é que é a rotina antes de dormir?
será que você não pode aproveitar para estender um pouquinho a rotina de dormir, você lê o livro, mas não lê o livro porque é importante para o seu filho ler, aprender 550 palavras, o vocabulário dele vai ser muito melhor se você ler livros para ele, mas porque você está lá, você está no colo, você está no toque, né? Tinha dias que assim, não tive o tempo, nosso horário na agenda com o Pedro. Vamos tomar banho, vamos dar banho junto? O banho é uma coisa que é uma atividade do dia a dia, mas que você consegue ter foco na criança. O que eu fazia? Eu vou dar banho no Pedro, mesmo ele sabendo lavar a cabeça, eu vou fazer a massagem, fazer espuma, depois eu vou enxugar, enquanto isso eu estou olhando no olho dele, eu estou conversando, eu dou um tempo maior para aquilo. Então, entender o conceito de conexão e de brincar, como que eu estou falando, com o modo de funcionar, isso ajuda também a gente tirar o peso, mesmo com um dia a dia atribulado, sabe? Vou trazer uma outra prosa que a gente já teve, que é a criança sai de cena. E o brincar entre adultos. O que tem? Você acha que é importante? Não? Como é que é? Qual é a sua pergunta por trás disso? Não, por trás disso é trazer essa ideia da conexão, né? Porque quando a gente fala de brincadeira entre adultos, vem uma ideia de sexualidade. E não. Né? A gente acha que a gente só brinca, né? Essa é uma ideia que tem no imaginário, que a gente só brinca com a criança e quando a gente está entre casal, a gente não está nesse espaço, né? E eu sei que não é assim que você encara as coisas. Então, como você disse, a gente só tem liberdade quando a gente tem consciência, né? Então, trazer para a consciência essa outra oportunidade, essa outra possibilidade brincante entre adultos. Então, assim, né? Aqui em casa, meu marido até foi por causa de um problema uma questão que eu recebi de um adolescente com um problema de telas, que eu fui conversar com meu marido sobre jogos que ele jogava na infância, né, na adolescência, de RPG. Ele foi pesquisar e entramos no mundo dos board games modernos, né? Então, virou algo da nossa família e isso impactou em diversas questões. Então, até na relação minha com meu marido, né? Então, muitos casais, né? O que a gente fazia sexta, sábado à noite, depois que o Pedro ia dormir? Muitas vezes era que falar assim, vamos sentar aqui na frente da televisão, vamos assistir um filme juntos, a gente sempre gostou de assistir série, né? Só que muitas vezes era aquela coisa, né, de estamos lá porque sim. E a gente passou a jogar, nós dois, né? Então, e tem jogos muito bacanas, e aquele conceito, né, aquela ideia de tempo de qualidade, eu sentia realmente que a gente aproveitava muito mais aquele momento entre a gente, aproveita, de uma forma completamente diferente, porque foi até engraçado um episódio que a gente estava lá brincando, estava jogando o jogo, e aí tem aquelas provocações, né? Porque não, você vai me matar, que não sei o quê. Da gente até falar coisas de um episódio que tinha acontecido, de uma briga, né? De uma forma muito mais leve, muito mais naquele momento, né? E é muito interessante porque é a hora que você, inclusive, está o quê? Olhando para o outro, como é que o outro funciona, você está muito atento. Então, ter esse espaço de brincadeira entre nós dois, assim, tem sido muito incrível. E eu vi, inclusive, quando a gente começou, né? Meu marido virou o louco dos board games cada vez, porque ele sempre teve esse lado colecionador, então ele vai, pesquisa, né? E aí eu virei para ele e falei assim, lindo, a gente precisa então espalhar isso para outras pessoas. Já que a gente tem um monte de jogo aqui, não vai ficar só aqui. E olha, foi muito incrível, assim. Eu, na minha infância, nem ele na infância dele, a gente nunca tinha sentado para jogar com os pais. Então, teve um Natal que a gente jogou com os nossos pais. Assim, a gente viu um encontro de gerações na mesa, sabe? Isso foi, assim, muito emocionante, porque
as pessoas elas estão conectadas de um jeito diferente. É diferente de estar todo mundo sentado numa mesa, comendo e conversando. E a gente expandiu isso para 2 casais de amigos, né? A nossa turma, que a gente tem mais convívio. Então, assim, a gente senta para conversar quando se encontra? Senta. Mas é uma interação diferente quando a gente joga, né? É um nível de aproveitamento, de disposição, a gente criou as nossas próprias frases para o tipo de jogo. Então a gente fala assim, esse daqui é jogo de ferrar o amiguinho, esse é jogo de... Então, assim, esse espaço de brincar entre adultos, que sai um pouco dessa brincadeira, né? Que um bate-papo, uma piadinha, ele ganha um outro nível de conexão, sabe? Então, assim, isso também foi muito legal. Depois que algumas famílias adotaram isso dos jogos, né, em casa, jogos colaborativos, então, que também é um outro, é um contexto diferente do qual a gente está acostumado na nossa cultura, né, que é sempre tudo muito competitivo. Então, de todo mundo ganha junto, todo mundo perde junto. Então, filho com pai é uma relação diferente. Então, é um espaço que eu recomendo, que normalmente a gente não tem. Os homens, eu acho que eles conseguem preservar isso quando, por exemplo, tem o futebol de domingo. Os homens eles têm mais espaços, em geral, para isso, para esse brincar em grupo. Eu acho que das mulheres nem tanto, até por conta da sobrecarga, até por um monte de coisa, né? Mas eu vejo, assim, como um espaço tanto de você renovar a energia, mas de conversar coisas, uma abertura diferente. Então, recomendo. Eu vou fazer uma última pergunta, trazer uma fala que você falou no começo dessa resposta, assim, porque é algo que me chama muita atenção. Eu não sei se você sabe, né? Imagino que sim, mas na clínica de criança, né? A gente trabalha muito com o recurso da brincadeira como possibilidade de diálogo, né? Então, quando a gente imagina, né, aquele clássico freudiano da pessoa deitada no divã, o terapeuta atrás, aquela, né? Isso com criança nunca rolou, né? Com a criança, esse blá 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 não serve para nada. Então, desde que se pensou na possibilidade de um atendimento psicológico para criança, se tem a ferramenta do brincar como forma de comunicação para aquilo que está, às vezes, até manifesto como angústia, né? Então, eu que sou psicóloga de família e muitas vezes aquele que chega para o consultório é a criança, porque eu falo muito de criança e de adolescente agora, tem chegado mais por causa da questão de tela, a gente... Minhas sessões, quando eu estava com o consultório presencial, tinha jogos, né? E tinha jogos porque é justamente isso, porque você percebe certas dinâmicas familiares ou certas falas da criança pela brincadeira, né? Fora desse recorte terapêutico, né? No seu fazer, você também percebe isso? Sim, muitos momentos no meio da brincadeira, o Pedro veio me contar coisas que aconteceram totalmente fora. Então, assim, em muitos momentos eu vi tanto na brincadeira ele repetir falas ou questões que estavam reproduziu formas de funcionar. Já vi ele no meio da brincadeira, e quando eu falo no meio da brincadeira, acho que é para enfatizar um pouco essa questão do tempo que muitas vezes a gente precisa, que não é de 15 minutos, que é o quê? Eu estou num ambiente seguro, minha mãe está aqui olhando para mim, a gente está interagindo. Então, do Pedro vir me contar coisas que tinham acontecido na escola, que muitas vezes não vem naquele, como foi naquela escola hoje? O que você fez de mais legal? O que você fez de mais triste? O que foi chato? Né? Então, de contar coisas. E
obviamente de formas de funcionar. Então, eu sempre fui perfeccionista, e eu via isso, às vezes, na brincadeira com o Pedro, também ele dessa forma. Então, tudo que envolvia desenho, não, mamãe, eu não consigo, nananã. Então, eu vi que ele era assim, e isso foi fundamental para eu entender muitas lições de casa. Então, assim, tudo que tinha lição de casa, que ele tinha que desenhar, uma coisa específica que a professora tinha pedido, eu já sabia que ia ser uma lição mais trabalhosa, porque a criança ela não fala assim, eu não quero desenhar, porque ela é uma birra, né, que todo mundo fala. Enrola para fazer a lição e não sei o quê. Então, assim, dentro da brincadeira, eu conheci dinâmicas do Pedro e trabalhei dinâmicas do Pedro também, né? Então, tem um caso, tem um momento que a gente estava desenhando, há um tempão atrás, e eu sempre fui péssima de desenho, sempre quis aprender a desenhar, então eu comprei um livro de desenho daqueles infantis que mostra o passo a passo, mas eu estava realizada porque eu estava conseguindo desenhar alguma coisa, né? E aí o Pedro veio para mim, ele falou assim, mamãe, desenha uma vaquinha para mim. Meu marido sabe desenhar, super lindo, maravilhoso, né? Aí eu falei, bom, eu tô querendo ensinar meu filho que ele se pode... Aí foi uma parte mais consciente. Falei, não, se eu tenho que mostrar para ele que ele pode desenhar do jeito dele, eu falei, não vou usar o livro. Peguei e desenhei lá a vaca do jeito que eu achava que tinha que ser. Aí ele pegava assim um desenho, sabe, eu percebi a angústia, porque não parecia uma vaca, né? Ele olhava, eu falei assim, ele falou, mamãe, tá assim. Eu falei, mas não pode cada um desenhar do seu jeito? Ele aparentemente, talvez se você fizer uma manchinha aqui. Então, assim, e hoje é o Pedro que fala para mim em muitos momentos, porque eu tenho aqueles toques, né, de quando vai colar, tem que ficar, mamãe, não precisa ficar perfeito, tá tudo certo. Então, assim, eu entender essa dinâmica dele, estar nesse momento de observação, me ajudou a lidar melhor com as coisas do dia a dia, então as lições dele, entender melhor o que estava acontecendo por trás, né? E isso, conhecer mais o meu filho e me relacionar e poder me conectar com ele de uma forma diferente. Então, eu vejo isso... por isso que assim, eu vejo esse brincar junto como uma potência em muitos aspectos da relação mãe-filho, e na relação de qualquer pessoa, né? Meu marido falou umas coisas lá para mim, porque você ia me matar, que nananã, não sei o quê, de um jeito, ele se sentiu confortável para falar uma coisa que era importante ser falada, de um jeito, então, brincar tem muitos benefícios na vida das pessoas. Eu vou fechar com uma observação, porque é engraçado, assim, não só o perfeccionismo que você percebeu no Pedro mobilizou que você atuasse no Pedro, né, do tipo, isso não é bacana, mas isso também, ao olhar o brincar do Pedro e essa qualidade no Pedro, te trouxe a consciência da sua própria qualidade interna em relação a isso, né? Uhum. Então, e eu defendo isso, a gente só muda, né? A gente só tem a liberdade de mudar algo em nós que nós temos consciência, né? Exato. E muitas vezes a consciência de nós mesmos passa pelo outro. Então, o Steiner, ele tem uma fala que eu não vou saber reproduzir exatamente, mas que ele fala que é o seguinte: se você quer conhecer a si mesmo, conheça o mundo. E se você quer conhecer o mundo, conheça a si mesmo, né? Essa troca, né? Eu-outro, ela é fundamental para a gente poder efetivamente agir em liberdade. E aí eu só queria comentar uma coisa, né? Por isso que assim, a partir do momento que eu entendi do brincar, essa questão, assim, eu comecei a me permitir experimentar mais. O brincar passou a ser conscientemente o meu laboratório de experimentar. E a partir do momento que eu me permiti experimentar mais e errar mais, né? Porque aí vem, né, a nossa criação, né? Então, por que você não fez desse jeito? Que eu me permiti experimentar mais, eu comecei a expandir para outras coisas, né? Então, um exemplo, para mim, foi muito significativo, para muitas pessoas é uma coisa besta,
Mas esse quarto rosa, fui eu que pintei. Eu nunca teria... Inicialmente era aquela coisa assim, não, mas e se não der certo? Eu nunca pintei, né? Aí eu falei, quer saber? É o meu escritório. Se ficar uma porcaria, sou eu que vou ficar aqui ou não. Vou experimentar, quero experimentar. Então, assim, acho que é por isso que eu vejo tanto hoje esse brincar como essa potência tão grande, porque isso tem impactado em outras coisas na minha vida fora, né? Essa permissão de, na hora de cozinhar, que sempre foi uma trava para mim, não, tem que estar bom, tem que ficar bom de primeira. Não tem que ficar bom de primeira, experimenta. O que pode acontecer, né? Então, assim, o lugar mais seguro para a gente experimentar tudo é na brincadeira, é na hora de brincar. E se eu recortar aqui, mas e se der errado? Tudo bem, a gente faz de novo. Então, foi a partir dessa relação com o meu filho, nesse momento com ele, que eu também passei a experimentar mais e, aos poucos, eu estou transferindo isso cada vez mais para a minha vida de adulta, entende? Então, eu acho que é isso, assim, tem sido uma troca muito, muito bacana, assim, tem sido... Eu passei a desenhar, eu me permiti desenhar muito mais de cópia do que eu fazia antes, então, eu acho que, né, só finalizando aquela pergunta de novo que você falou da sobrecarga, eu acho que quando a gente descobre esse lugar de... É uma libertação, de certa forma. Tem dias que você vai ter que... tem dias que eu não consigo desligar de tudo que eu tenho que fazer. Não é assim, nossa, é tudo sempre lindo. Não, tem dia que assim, eu percebo que eu estou lá de corpo presente, é difícil. Às vezes o Pedro tem que falar, mamãe, você está olhando para o nada de novo. Tem dias que eu tenho vontade de pegar no celular 500 vezes. Então não é que assim, é sempre tudo lindo, né? Mas você descobrir esse espaço, se permitir esse espaço, ele acaba sendo libertador também para a gente, entende? Além da, assim, para a nossa relação com os nossos filhos, mas para a gente também. E eu acho que isso ajuda você a lidar melhor com a sobrecarga do dia a dia. Lê, super, ultra obrigado. Como sempre, a nossa prosa é uma delícia. E, bom, daqui eu vou colocar ele no YouTube para quem quiser ver. E a gente... vamos marcar outra prosa, né? Sim, com certeza. Estarei sempre aqui, adorei. Muito obrigada pelo convite. Um beijo grande, Ale. Tchau.